Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva! Como é que está Portugal na transição energética? É este o nosso tema de conversa. Para isso convidamos Tatiana Pereira de Matos, é docente na pós-graduação em Transição Energética Horizonte 2030. Viva, Tatiana, bem-vinda a este podcast. Olá, muito boa tarde. Tatiana, quando falamos em mudar, é uma mudança grande de paradigma, esta transição energética, a descarbonização, procurar formas mais eficientes de energia, há uma responsabilidade muito grande dos cidadãos, mas também do Estado neste processo. Quais é que são os principais agentes desta mudança, os agentes públicos desta mudança em Portugal? Sem dúvida, agarrando aqui na sua questão, eu acho que os cidadãos têm um papel importantíssimo, assim como as associações a quem já lá irei, mas eu acho que é preciso termos aqui, do ponto de vista da política pública e de quem promove, esclarece cidadãos e licencia, um papel dinâmico fundamental. Trocando por miúdos, é quem puxa a carroça e quem dá as diretrizes, não é? Cria as normas e dá as diretrizes. Sem dúvida que sim, que sem os organismos dá as diretrizes e até dá apoio, não é? Dá mesmo, de facto, apoio e estão neste momento várias linhas criadas para que esta transição energética seja, de facto, efetiva e rápida, não é? Porque não temos muito mais tempo a perder. Tatiana, a Tatiana domina bem o setor público, trabalha nele. Para quem está de fora, isto pode ser um pouco confuso. Quando falamos de agentes nesta mudança, olhamos para o Estado Central, por exemplo, começamos por aqui. Estamos a falar de quem? Que agentes são estes? Resumidamente, eu diria que o esqueleto central destes organismos públicos, começando por aquilo que é a Direção-Geral de Energia e Geologia, que é de facto aqui que tem um papel fundamental no acompanhamento da política pública, no licenciamento, na negociação europeia e no acompanhamento europeu daquilo que é a temática da energia também junto da Europa e da Comissão Europeia. Prometemos daqui a pouco um espaço para essa temática, exatamente, justamente para a Europa. Mas, ok, portanto, temos a Direção-Geral de Energia com muitas competências, com um saber acumulado de anos e anos e, de facto, em termos de dependência hierárquica, faz parte da Administração Central do Estado. O que é que isto significa? Significa que há uma tutela direta de quem a dirige, ou neste caso, da Ministra ou da Secretária de Estado de Energia, portanto, tendo em conta a delegação de competências. Pode variar um pouco de governo para governo, mas existe sempre essa Direção-Geral. Exatamente. A Direção-Geral tem aqui um papel fundamental, sempre teve, e tem aqui, de facto, muita gente com muito saber e, de facto, é um agente importantíssimo também nesta mudança. A par, temos também o Laboratório de Energia e Geologia, que é o que nós chamamos LNEG, e é de facto o laboratório que procura evidências científicas daquilo que devem ser as políticas públicas em Portugal. Portanto, é neste laboratório que se juntem consórcios, que tem também aqui um papel muito importante naquilo que deve ser as tecnologias, que devem ser as tecnologias maduras, e deve ser também uma aposta daquilo que Tatiana, depois a DGEG promove e concretiza. Usou aqui um termo, tecnologias maduras. Umas estão mais verdes, outras estão mais maduras, Eu creio que sim. Tecnologias maduras são aquelas que nós já sabemos, que estão mais que experimentadas, que estão no terreno e funcionam. De facto, há outro tipo de tecnologias que ainda são a ser testadas e, de facto, tendo em conta aquilo que são os estudos científicos, a opção política pública é ou não de promover nesse sentido. O que é que neste momento está a ser promovido em Portugal? Veículos elétricos? Aparece nas notícias todos os dias. Eu diria que quando entramos numa loja de eletrodomésticos encontramos, se calhar, fogões um pouco mais eficientes do que os velhos fogões a gás, não é? Sem dúvida, que as classes... Falamos de quê? Quando falamos destas energias maduras, de que é que nós estamos a falar? Falamos também naquilo que é o pacote da bioenergia,
Vou-lhe dar aqui um exemplo concreto, fugindo também um bocadinho à questão, mas acho que também é interessante. Mas ajude-nos aos leigos a perceber de que assunto concreto estamos a falar. Neste momento estamos também a falar de uma linha que está em vigor de hidrogénio, de biometano, e portanto são este tipo de tecnologias que estão neste momento a ser apoiadas. Quer dizer que se eu for um investidor privado, vou olhar aqui para o nível europeu e disser, olha, uma central de biomassa podia ser uma coisa interessante, Portugal tem imensa floresta, há onde ir bater à porta e descobrir quais são os sítios ideais de Portugal é disto que estamos a falar. Olha, as centrais de biomassa, isto daria outro podcast. Acho que eu estive num projeto em que estivemos, de facto, a tentar aqui apoiar a produção e a reativação de algumas. E, de facto, aquilo que eu lhe posso dizer é que é um bocadinho de opção de política pública. A opção depois não foi perseguida nesse sentido. E, portanto, acabámos por não ter, pelos motivos válidos, porque isto aqui também tem tudo um custo-benefício associado. Não há energias perfeitas, então? Não, de facto não há. E ajude-me a perceber uma coisa. Há energias mais certas ou mais erradas para determinados sítios? Porque nós, em alguns sítios, vemos energia eólica a ser produzida, noutros vemos painéis fotovoltaicos, às vezes com maior resistência da população, outras vezes menos. Há energias certas para sítios diferenciados? Se há energias... Obviamente que sim, não é? Eu digo isto porque a energia do mar só pode ser aproveitada onde há mar, exatamente. A hídrica também. A energia das ondas, temos um caso que funcionou muito bem em Viana do Castelo. De facto, tendo em conta as condições climatéricas, colocamos os painéis solares, ou tendo em conta a existência de maior ou menos vento, aplicamos também as eólicas. Mas prosseguindo aqui para a questão também dos organismos que me colocou inicialmente, eu diria que a ADN também tem tido um papel fundamental, sobretudo na área da eficiência energética e da eficiência hídrica. Disse-me um novo organismo, qual é que é? É a ADN. E esse... A ADN é uma pessoa coletiva do tipo associativo. Tem feito muitas atividades no âmbito da promoção da energia, de esclarecer as empresas, de esclarecer os cidadãos. Tem também um projeto muito interessante que é a Academia da ADN. É a entidade gestora do sistema de certificação energética dos edifícios e de gestão de consumos intensivos de energia. Foi reclassificada também em 2019 para o perímetro do Orçamento do Estado, não é? Portanto, tem também a apresentar o seu projeto de orçamento e, de facto, também tem tido aqui um papel fundamental, inovador e fresco naquilo que é a transição energética. Temos depois, por outro lado, aquilo que completa aqui o puzzle das entidades e organismos públicos. Por um lado, a ERSE, que é a entidade reguladora, que é independente e tem total independência face àquilo que é o poder político. E de facto a ENSE, não é? A Entidade Nacional do Setor Energético. A ENSE é uma empresa, tem estatuto de uma empresa pública, é a antiga ex-NMC, Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis, e é de facto quem em Portugal tem as reservas estratégicas do petróleo, mas foi reconfigurada da NMC para a ENSE para ter essencialmente uma coisa que faltava ao mercado, que era a fiscalização. Portanto, não existia ainda a fiscalização, não existia um MASAI, não é? De facto, uma MASAI das energias. Não existia quem fosse, exatamente. E faltava, de facto, esta componente faz esta fiscalização também. Exatamente, que é um trabalho fundamental que promove as condições de mercado justas, acessíveis, transparentes e uma concorrência leal para todos. E acho que sem esta ENSE faltava aqui, de facto... ao esqueleto uma peça dos organismos públicos essencial. Dos principais organismos públicos envolvidos. Claro, eu diria que esta é assim a espinha dorsal, é de facto depois o ICNF, a APA, que são tudo organismos de interface, tendo em conta os temas que são importantes nesta transição digital. Mas estes são sem dúvida os mais importantes. Tatiana, para quem está de fora, como eu, olha para aqui e diz, mas como é que estes organismos se articulam todos? Um privado que queira investir vai bater à porta de quem? Essa informação é muito clara para quem pretende entrar no mercado da energia ou de uma requalificação energética. É claro
A que porta é que vamos bater? É assim, eu diria que, indo um bocadinho mais atrás, se não é, deveria ser, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para acelerar esta transição, eu acho que é aqui importante acabar de referir também, e vou responder à sua questão, falando aqui de mais duas situações que eu acho que é importante também trazermos para cima da mesa. Que houve, de facto, há aqui um ensejo do mercado em acelerar esta transição, e de facto há uma boa fatia do PRR também que está destinada a acelerar esta transição. Há cada vez mais pedidos de licenciamentos, há de facto uma grande complexificação do lado da oferta, e dando resposta a isto tudo, foi criada a estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energia renovável, a EMER 2030, isto é, para simplificar justamente simplificar o este investimento, processo. o investidor, e portanto um dos grandes objetivos de facto é este EMER ser one-stop shop dos investidores, não é? Sabem exatamente onde é que vão. Isso é quase a loja do cidadão dos investidores. Exatamente, de energia. eu acho que é este passo que faltava ser dado e está agora francamente a ser dado, e ajuda a simplificar a complexidade do sistema? Sem dúvida, ajuda a simplificar, ajuda a que as regras, os programas, os incentivos sejam claros para que o investidor saiba exatamente onde ir, não é? De facto, andamos há muito tempo a falar do balcão único, mas de facto faz falta um único balcão que os organismos deixam de falar no seu balcão único, e de facto haja aqui Tatiana, porque esta é uma crítica, é uma crítica, não sei se pertinente ou não, mas muito recorrente para determinados setores públicos, que é a complexidade de portas a que é preciso bater para um licenciamento, por exemplo. E então esta espécie de balcão único, eu presumo que facilitará muito a vida a todos nós, mas sobretudo aos investidores. Essa dificuldade é inerente a todos os organismos públicos, de facto, não só na área da energia, mas noutras áreas da economia. Eu diria que as empresas e os investidores se queixam muito de não saber da burocracia que ainda existe e de facto não saberem exatamente quem tem o quê. Isto também é aqui um problema de coordenação, não é? Uma vez que aqui o módulo que estamos a falar tem a ver com a comunicação de stakeholders e envolvimento, mas eu acho que é muito importante não só haver um diálogo de organismos para investidores, mas um diálogo entre organismos, não é? Para que haja aqui um estímulo à cooperação e não exista aqui uma duplicação de tarefas. Que haja aqui também uma cooperação cada vez maior, para que não haja também aquilo que em direito nós chamamos como conflito de interesses positivos, que ou todos têm competência, estarem dois agentes ou negativo, ou ninguém tem a competência. Sobrepor competências aos espaços onde não há competências claras. Exatamente. Então. Isto também é uma opinião muito pessoal, mas acho que este diálogo faz falta. Interinstitucional quase que devia ser legislado, não é? Para que haja aqui eficiências para quem investe. Terminando também aqui a sua questão, eu acho que fomos brindados com uma boa notícia, que foi a criação de uma agência para o clima. Entre outras medidas também importantes na área de energia, eu acho que esta é uma estrutura que irá agilizar o Fundo Ambiental, que está neste momento junto da Secretaria-Geral do Ambiente, e de facto não conseguia dar a resposta mais adequada, e de facto tem outras matérias e outras competências, e para que haja também aqui esta gestão e esta transição mais ágil, foi criada esta agência para o clima. Portanto, para além do esqueleto que eu identifiquei, eu acho que esta agência para o clima e esta estrutura de missão demonstram bem aquilo que tem sido a pressão dos investidores e a pressão do mercado para uma resposta por parte dos organismos. Então deixa-me lançar aqui um desafio. Neste momento o Estado Central está a correr pelo passo que é marcado pelos investidores e pelos privados. Eu, neste momento, eu acho que há uma corrida justa. Acho que há uma corrida para e passo. Acho que vai-se respondendo ao desafio à medida que ele vai sendo criado. Exatamente. Eu acho que o Estado Central percebeu que tinha de correr rapidamente com esta criação destas estruturas que agilizam imenso e, portanto, visam também acompanhar aquilo que é
o ensejo do mercado e diminuir, de facto, o tempo de espera de respostas, de clarificações, que era uma das queixas dos investidores. E eu acho que não temos outra hipótese também enquanto correr ao do mesmo lado ritmo. dos organismos públicos. correr no mínimo ao mesmo ritmo. Correr este ritmo. Podia dar aqui o setor da energia é um setor cada vez mais bem preparado. De facto, nós temos também este desafio por parte da administração pública centrada, quer termos pessoas também com conhecimento, cada vez mais bem preparadas, que consigam, bons técnicos, não é? De facto, que consigam acompanhar aquilo que tem sido também a corrida do setor privado, que nem sempre é fácil, não é? Porque acaba por haver também muita fuga. Há fuga de quadros para o setor privado. Sem dúvida, sem dúvida. Tatiana, e como é que nós estamos no meio da União Europeia? As políticas energéticas não são políticas exclusivamente nacionais. A União Europeia puxa a carroça, e todos nós em conjunto puxamos esta carroça da transição energética com o Horizonte 2030 em mente. Como é que nós nos colocamos no seio da União Europeia? Essa é uma pergunta bastante interessante. De facto, Portugal tem uma voz a 27 naquilo que é o Conselho Europeu da Energia. É lá que são votados os principais diplomas que dão origem à legislação nacional. Nós temos em Portugal, nós, todos os outros países da Europa, aquilo que é a representação permanente em Bruxelas, que são os nossos delegados que acompanham diariamente o trabalho da Comissão e vão às reuniões e, de facto, depois fazem-nos também o debriefing de tudo o que se passa e articulamos diretamente com este corpo de representantes permanentes aquilo que devem ser também a nossa política, para que a legislação corresponda efetivamente àquilo que nós pretendemos, não é? E àquilo que, às nossas necessidades. Já sabemos que estamos numa Europa a muitos e, de facto, é muito importante também termos lá a nossa marca. Dou-lhe um exemplo. Que eu acompanhei de perto foi o caso das interligações energéticas, haver uma percentagem mínima obrigatória. Nunca foi obrigatória as interligações energéticas. Estamos a falar de interligações energéticas entre vários países. Sim, a Europa. Portanto, o que é que acontecia um bocadinho e acontece? Portugal e Espanha vivem um bocadinho fora da realidade. Longe. Pronto, exatamente, asfixiados para o resto da Europa, com preços de eletricidade, pronto, que é o que se sabe. E, de facto, as interligações energéticas obrigatórias como marca de política pública portuguesa e espanhola era muito importante. Nós conseguimos financiamento para que a Europa esteja interligada a um mínimo de 10%. E, de facto, foi pela primeira vez na última reunião, depois de termos passado várias reuniões a pedir que constasse a obrigatoriedade, foi pela primeira vez consagrado num regulamento de aplicação direta, nem sequer é uma diretiva que carece de transposição, mas foi consagrado um regulamento de aplicação direta a obrigatoriedade destas interligações. E, de facto, foi uma vitória... Com um mínimo de 10%. Exatamente, foi uma vitória muito importante para o país, para a Península Ibérica e, de facto, eu acho que temos é de ser perseverantes naquilo que pretendemos, sabemos quais são as nossas linhas, não desistir delas, pedir ao nosso corpo de representantes permanentes em Bruxelas que façam reuniões bilaterais com países que tenham os mesmos interesses que nós, para de facto conseguirmos atingir aquilo que pretendemos. Eu acho ainda que Portugal deve estar mais ativo naquilo que são as consultas públicas. E é de facto, estas consultas públicas são o berço da legislação que sai para discussão. De facto, desta consulta pública sairão as bases para aquilo que é a construção de um acordo industrial limpo para descarbonizar e derrubar aquilo que são os preços de energia. Porque esta Comissão Europeia tem de facto em mente uma transição rápida e justa, mas também tem de facto aqui uma preocupação com os preços, dada a escalada que verificámos nos últimos anos. E, portanto, para que isto uma certa forma de debelar a pobreza energética. Exatamente, que de facto em Portugal é problemático, sem dúvida, mas também no resto da Europa acaba por as condições climatéricas que se vive no resto da Europa. No norte da Europa, mais frio, ou no centro da Europa, sim. Mas, claro, para cozinhar também precisamos, e por questões de segurança alimentar,
de eletricidade acessível, justa e inclusiva para todos. Não deixar franjas da população fora desta transição energética. Sem dúvida, sem dúvida. Tatiana, olhando para o futuro, é a sua opinião, não lhe vou pedir que tire de uma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas vou pedir a sua opinião. Quais é que serão no futuro as principais linhas europeias para a política energética? O que é que podemos destacar do que vem aí? Acho que, assim, do que vem aí, não é preciso eu ir à bola de cristal, porque eu acho que a Comissária, no documento político que lançou, já fez ressaltar assim algumas questões que, como eu acabei de frisar, a questão da segurança e abastecimento, de facto, é muito importante. A questão de diminuir a burocracia, não é? De facto, há aqui um programa de melhor regulamentação aplicado à área da energia, que não é assim muito comum. E esta espécie de balcão único de que nos falava há pouco, pode ajudar nisso? Acho que sim, acho que sem dúvida. A lógica da Comissão Europeia para empresários e investidores é a lógica one-stop shop, de facto. Já é assim no mercado interno de serviços, portanto, é aplicá-lo um bocadinho para aquilo que é a lógica de investir facilmente, de forma transparente, e o investidor não ter aqui o ónus burocrático de andar a bater a várias portas daquilo que é a administração pública central. E, de facto, acho que essa preocupação com a melhor regulamentação e com identificar, mas isso são tudo questionários que nós portugueses, REPER, organismos públicos, empresas, associações, temos de estar muito atentos para que possamos participar de forma ativa nestas consultas públicas e dizer, de facto, o que é que podíamos melhorar, o que é que podíamos eliminar. E isto lançará, de facto, como disse, a base para a nova legislação toda que irá ser discutida. Mas, em termos de política, a burocracia é uma preocupação, de facto, para esta Comissária também, assim como os preços de energia e destaque também a segurança energética. Segurança, estoques de energia mais barata e acesso desburocratizado seriam então as pedras de toque para uma futura política de transição energética. Tatiana Pereira de Matos, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber esta questão que afinal é bem mais complexa do que aquilo que parece. Muito obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.